continuidade aos nossos estudos, porque a literatura é algo que faz parte do nosso dia a dia. Então vamos conhecer agora mais uma escola literária, inclusive uma história importantíssima, muito cobrada nos concursos vestibulares Enem. Vamos falar agora do Barroco. O Barroco é um período literário extremamente significativo. O que nós vamos estudar está diretamente relacionado com as questões das artes, das esculturas, e no Brasil nós temos muitas representações relacionadas a esse período literário muito significativo e que acontece ainda nos dias de hoje. O Barroco também foi conhecido e denominado aqui no Brasil como seiscentismo. Lembre-se, nós estudamos inicialmente o quinhentismo, que é aquela literatura de informação, onde a Carta de Pero Vaz de Caminha, considerada a certidão de nascimento do Brasil, foi a representação. Em 1500, descobrimento do Brasil, daí chamarmos de quinhentismo. O quinhentismo acontece em paralelo ao classicismo na Europa. E na sequência desse movimento, o que nós temos é o Barroco. Essas imagens aqui, elas trazem uma representação muito interessante para nós. Por quê? Porque elas são a representatividade do que acontece nesse movimento. A tendência ao exagero, às cores fortes, aos contrastes. E olhem só, no século XVII, o ser humano vive em conflito. O período e o contexto é marcado por muitos conflitos religiosos, e vocês já vão ver isso. Atormentado por dúvidas existenciais, dividido entre uma postura racional e humanista e uma existência assombrada pela culpa religiosa. Vamos conhecer agora o Barroco, que representou exatamente esse questionamento, essa instabilidade emocional. Aqui nós temos um exemplo de um trecho de uma obra de um dos artistas mais significativos do período, que foi Gregório de Matos. Então, olhem só. Moraliza o poeta nos ocidentes do sol em constância dos bens do mundo. Nasce o sol e não dura mais que um dia, depois da luz que se segue à noite escura. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas e alegrias. O que a gente está percebendo aqui? Olha, conflito, ideias opostas. Isso lembra a gente uma figura de linguagem chamada antítese. Então, olha, essa temática aqui, desse trecho da obra de Gregório de Matos, ela traz a transitoriedade da existência humana. O que é isso, pessoal? Nós estamos aqui, mas a vida ela é muito rápida, ela é transitória, não é alguma coisa permanente. As emoções, elas estão sempre em constante mudança, correto? E vocês viram isso, inclusive, nas apresentações que aconteceram das aulas aí, nos trabalhos de AV1. Vocês falaram muito dessas questões das emoções, da questão da multiculturalidade. Então, tudo isso não é nada novo, já acontece com o homem há muitos anos. Quando a gente fala do Barroco, a gente se situa no século XVI, século XVIII. Então, é um período que se estendeu de uma forma bastante considerável. E de onde vem essa palavra barroco? É uma palavra que a gente não ouve com constância fora do contexto da literatura e das artes, e da arquitetura também, né? Ela deriva da palavra espanhola barueco, uma pérola de forma irregular. Então, ela está ligada a essa simbologia de algo que tem um valor, certo? Mas que também não está ligado à perfeição. Então, esse período de conflito entre duas posturas. Dúvidas existenciais, isso é muito importante. Se vocês tiverem nas provas, nas avaliações que vocês venham a fazer, a principal marca do Barroco é justamente essa questão das dúvidas, do conflito, do exagero. Então, a postura racional e humanista era uma tendência para um lado, né? A concepção classicista. E a postura religiosa, que traz aí uma concepção medieval. Então, o homem se via sempre nesse paralelo, nesse desequilíbrio entre seguir a sua razão e seguir a sua emoção. Mas a sua emoção também passava muito pela questão religiosa. Por quê? Porque o homem, o seguidor do catolicismo, da Igreja Católica,
ele tinha muito medo. O pecado era algo que o atormentava constantemente. E as obras tinham uma marca, as visões de mundo, ou seja, o antropocentrismo em comparação ao teocentrismo. Nós estudamos isso nas escolas anteriores. O teocentrismo, Deus no centro do mundo, enquanto o antropocentrismo colocava o homem como centro do mundo. Então existia esse conflito quase que permanente. Então esses contrastes do barroco estão relacionados a essa época de valores espirituais da igreja, os valores burgueses relacionados ao poderio econômico, o amor carnal, o dinheiro, a posição social, ou seja, tudo aquilo que levava o homem a se afastar de Deus e se focar naquilo que ele tinha como bem material, como posição na sociedade, como poder e domínio. E isso deu origem a uma marca do barroco que é chamada de dualismo. O que é o dualismo? É aquilo que está relacionado a um caminho duplo, o caminho da dúvida. O surgimento de uma arte que busca conciliar visões opostas, antíteses, lembra que eu falei ainda há pouco? O espírito em relação à carne, o pecado em relação ao perdão, o céu em relação à terra, a virtude em relação ao prazer. Então o homem, o artista desse período, ele queria sempre retratar essa dualidade. Ou uma hora ele tendia para a matéria, uma hora ele tendia para a questão espiritual. E a religião aí no meio desse caminho, tentando criar regras, mas também sem esquecer da questão do espiritualismo, do materialismo. Como é que vem isso na literatura? Na literatura, esses contrastes se apresentam através das figuras de linguagem. Então, está aqui, ó, a antítese, que é você falar de sentimentos opostos, e o paradoxo, que é você falar de absurdos, certo? Então, vamos dar um exemplo aqui que a gente vai localizar bem essas duas figuras. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos venho a perdoar mais empenhado. Então esse ei aqui é que ele está pecando. E a clemência é o perdão. E quanto mais ele tenha pecado, delinquido é praticar algo que danifica alguém, que prejudica alguém, né? Vos tenho a perdoar mais empenhado. Então ele está falando com Deus, mas também se colocando na posição de Deus. Uma característica também das obras do barroco, meus amores, é o linguajar mais rebuscado e as palavras criando uma sonoridade de versos. Aqui nós temos na pintura uma obra muito interessante, deixa eu voltar aqui, que é exatamente um quadro de um dos pintores famosos. A gente vai ter uma aula só para abordar essas questões das obras de arte, certo? Onde eu tenho aqui uma clara comparação, um claro contraste entre a imagem que está recebendo mais luz e a imagem de fundo que está mais escura. Então aqui é quase uma comparação com o homem sendo submetido à crucificação, assim como Cristo o foi. Então esse sofrimento, essa coisa de carregar o peso, de se ver em constante combate, é algo que sempre se torna presente nas obras do barroco. E é muito importante falar, a gente não pode esquecer disso, o barroco ele acontece na Europa e no Brasil, ok? Dos séculos XVI ao século XVIII. Mas percebam que dentro desse contexto histórico, a marca mais presente, ela está relacionada à Reforma Protestante, que é um conteúdo que vocês estudam em História. O que acontece nessa Reforma Protestante? Martinho Lutero, que foi uma figura extremamente significativa desse período, ele foi o responsável por, no século XVI, em 1517, por promover, por criar, por dar voz a essa reforma protestante. Havia uma insatisfação muito grande com as práticas da Igreja Católica, que não visava apenas as questões ligadas a Deus, mas também as questões materiais. Então, Martinho Lutero, ao promover essa retomada, essa valorização das religiões protestantes,
ele questiona muito a prática das indulgências. O que era isso? Ele tem inclusive essa publicação nessa obra aqui, ó, 95 teses pregadas na porta da igreja do castelo de Wittenberg, que aparece aqui na imagem. Então, essas indulgências eram colocadas ali. O que é a indulgência? É o perdão. Vamos entender um pouco melhor disso. Na Igreja Católica, sempre existiu aquela questão de você falar dos seus pecados, pedir perdão a Deus e você ser redimido desses pecados. Então, como é que você falava desses pecados? Você se confessa a um sacerdote, a um padre, ele te dá o perdão e você, de uma certa forma, você ajuda a igreja, você paga um valor para conquistar um pedacinho do céu. E a religião protestante, ela começa a questionar isso. Ué, basta eu pagar um valor para eu ter perdão e assim comprar o meu lugar no céu, receber a justiça de Deus, para receber uma gentileza, para ser gentil e aí ser indulgente? Isso foi algo que deu mais força a todo esse protesto de Martinho Lutero em criar uma revolução contra a Igreja Católica. Então aqui a gente tem exatamente a explicação desse perdão das indulgências. Aqui também eu coloquei essa imagem para que vocês percebessem o quanto havia de movimentação dessa pintura que retrata isso, da vida de Martinho Lutero, dessa vida de protesto, de luta, onde ele foi o responsável pela reforma protestante. E essa força da religião protestante, ela ganhou mais força na Europa, né, e também nas Américas, por conta de todas essas questões meio que misteriosas da Igreja Católica, né, de se aproveitar da boa vontade, da crença alheia para vender a imagem de Deus e a imagem da perfeição. Aqui aparece também a imagem de João Calvino, uma figura bastante importante nesse período da Reforma Protestante, porque ele defendia a prosperidade por meio do trabalho, que foi um dos preceitos também dessa Reforma Protestante. Então, tudo isso começou a ganhar força e havia muitas lutas em relação a esse combate do catolicismo. O movimento barroco, gente, ele também é compreendido de uma maneira muito peculiar. Que maneira é essa? Olha, ele tinha uma visão diferente da arte, da cultura, do poder econômico. E além de darmos continuidade aos nossos estudos, a gente dá uma paradinha agora para fazer meio que uma comparação, fazer um link entre isso que a gente está estudando do barroco e artistas que fazem parte do nosso dia a dia. Quem não conhece Cazuza? Cazuza tem uma obra muito interessante relacionada diretamente ao barroco. Por quê? Porque o barroco fala dos contrastes, do conflito, do exagero. E a música exagerada do cantor Cazuza, ela tem justamente essa beleza estética relacionada à sua expressividade. Então, olhem só, o barroco ele foi considerado como uma homenagem à Idade Clássica e onde existe contraste e dramaticidade. Essa é uma característica muito forte da obra de Cazuza. Então, na música exagerada, o link está aqui, olha. Em uma das nossas aulas ao vivo, nós vamos assistir um vídeo relacionado a esse contexto da obra de Cazuza. Então, se alguém perguntar para vocês assim, existe alguma semelhança do barroco passado com características de artistas modernos? Sim, está aqui, ó, Cazuza. Ele tem na sua obra um efeito teatral, um apelo emocional e um muito característico. Então, na música Exagerado, Jogado aos seus pés, Eu sou mesmo exagerado, ele fala desse amor que está sempre em busca, mas que também está sempre insatisfeito. E aqui eu finalizo a aula, onde nós faremos, na continuidade, o contexto onde a Reforma Protestante aparece ligada aqui, olha, ao seu tripé, o Concílio de Trento, a Companhia de Jesus, a Inquisição e Index, onde nós vamos falar exatamente das publicações literárias relacionadas a esse contexto histórico. Nos vemos em nossa próxima aula. Conto com vocês, estudem bastante e muita saúde para nós.